Fala Academia Motor, boa noite. Vai começar a nossa live daqui a pouco com o Christian. Vamos falar justamente sobre procedimentos em dinamômetro para acerto de veículos. A primeira coisa que vou falar para vocês é que a nossa live vai ficar gravada no YouTube, então você vai poder assistir ela no YouTube depois e também no IGTV da FT Education. Fala Jonão, fala Jack, fala Chico Motors, estamos todo mundo junto aí. Fala Leandrão, tudo bem? Precisamos fazer uma live com esse Fusca aí, sensacional. O Christian já vai entrar e a gente vai começar a falar sobre acerto em dinamômetro. Eu tô vendo que tem bastante gente entrando, muita gente querendo aprender as aulas. Lembrando que essas aulas que essa aula é a quarta de provavelmente entre 6 e 7 que a gente vai gravar, falando sobre acerto, instalação, itens como gerar HP. E no final a gente acabou falando sobre um Audi S6. Foi um exemplo que a gente pegou. Fala Rafa, fala Maria Luísa, fala Paulinho. Caramba, tem bastante gente na live de hoje. Esse assunto sempre acaba chamando muita atenção de todo mundo, assim. Quando a gente fala disso, todo mundo vem assim com força e pra assistir, pra tirar suas dúvidas. O Christian já tá aqui. Vamos começar. Boa noite pra todo mundo aí. Temos mais de 30 pessoas aí. Fala Christian, boa noite. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia, tudo jóia. Vamos para Bom, nossa vamos quarta lá. live. Quarta live hoje, quarta live. Deu uma correria hoje, algumas confusões aqui em casa que acabei queimando um pouquinho a largada, demorei um pouquinho para aparecer, mas tá tudo dominado aí. Boa noite, Marcão, como é que tá? Tudo bem? Como é que foi a repercussão da última live? Foi sensacional. A galera vai lá pro Telegram para baixar os arquivos da nossa outra live, das nossas duas lives anteriores. Todo mundo quer ter acesso, quer aplicar, quer ver como a gente fez. Então é só entrar no grupo do Telegram. Tá bem sensacional. Tem mais de 60 pessoas, a gente acabou de abrir a live agora. Perfeito, perfeito. Bom, o assunto hoje o pessoal gosta, como eu falei contigo, né, Marcão? Eu acho que pegar assuntos micros, né, muito específicos, eu acho que é interessante a gente abrir um pouco esse assunto. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre dinamômetro, tá? O dinamômetro, a ferramenta mais utilizada hoje no acerto de um automóvel é o dinamômetro de chassi. Existem dois tipos de dinamômetros populares, né? O dinamômetro de bancada e o dinamômetro de chassi. Uma coisa bem importante de se entender é que o dinamômetro, na verdade, ele mede torque, né? A unidade de medida é o torque e através do torque a gente obtém a potência. Potência é trabalho no tempo. E torque é a força vezes uma distância, né? Então a gente mede a força que ele conseguiu executar sobre um determinado braço de alavanca, isso vai determinar o torque, e esse torque a gente consegue mensurar ou transformar, melhor dito, em potência. Mas antes de chegar na parte de medição de potência, tem algumas coisas muito importantes, porque o nosso foco vai ser dinamômetro de chassi, que é o mais popular hoje no Brasil. O dinamômetro de bancada envolve todo um procedimento de remover o motor do carro, colocar, instalar a estrutura toda, né? E às vezes chicote. Então, acaba hoje, na minha opinião, a ferramenta mais popular e a ferramenta mais prática quando se fala de acerto é o dinamômetro de chassi. Então, a gente vai trabalhar com a mais popular. Dentro do dinamômetro de chassi, a gente vai ter duas subdivisões, com freio e sem freio. Freio não é uma pinça de caminhão para frear o rolo, tá, pessoal? Só para a gente esclarecer. Freio é um freio, pode ser hidráulico, pode ser elétrico, onde eu consigo exercer uma carga, né, no veículo, mas eu vou exercer uma carga sobre a roda, ok? Muitos de vocês já devem ter visto que existe um dinamômetro que é uma derivação, que é o dinamômetro de Hubble, que nós temos lá nos Estados Unidos, e nos permite medir uma potência bem alta. Inclusive, o recorde de potência mundial medido foi no dinamômetro de Hubble, lá da nossa sede nos Estados Unidos, com 5.235 cavalos, né, da Corvette do Alepa. Esse vídeo está aí, acho que era mais de um... Foi 2018, se eu não me engano. Se eu não me engano, é 2018. Mas antes disso, a gente tem que pensar numa outra coisa. Sem falar de milhões de cavalos, né? Vamos falar da nossa realidade, que é medir um carro com aplicação rua.
Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que antes de levar o carro para o dinamômetro, eu tenho outras preocupações. Nós falamos de eletrônica. E essa eletrônica é uma eletrônica programável. E eu preciso ter um conhecimento para programar essa eletrônica. Então, antes de me preocupar com o dinamômetro ou com a potência, eu tenho que me preocupar em adquirir o conhecimento para chegar até um acerto que é de acordo com o objetivo que o dono do veículo estabeleceu. Quando a gente falou lá no primeiro dia, a gente pensou no objetivo que a gente queria para o Audi S6, né? Era um carro de rua que ele poderia brincar em outras modalidades, mas o objetivo principal era 80% da atividade dele é rua. Então eu tenho. E esse é o acerto mais difícil. Por quê? Porque é o mais completo, ele é o mais complexo, ele tem mais detalhes e envolve uma particularidade que cada carro é um carro. Porque cada proprietário tem o seu jeito de dirigir. E a gente não pode menosprezar um mapa feito pela montadora, porque uma equipe de engenheiros trabalha 800 horas em cima do mapeamento de uma injeção, nós não vamos fazer milagre em 3 horas, ou em 2, ou em 1. Então tem que ter um procedimento, tem que ter um conceito de trabalho para que isso seja bem executado. Quer perguntar alguma coisa? Não, pode ir, também. Tá bom. Bom, então uma das coisas que eu percebo é que o pessoal se preocupa muito com o pico de potência. Na verdade, o evento dinamômetro vai gerar uma foto para o Facebook ou para o Instagram, que não interessa, né? Então, para a rede social. E não é só isso, tá, pessoal? O dinamômetro tem toda. Primeiro que é uma ferramenta que tem que ter seus cuidados. Assim como um torno, uma fresa, uma máquina de solda tem seus procedimentos, o dinamômetro também tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e a gente já falou sobre a questão do projeto bom, é aquele que entra na segunda e sai na sexta, então eu tenho que ter dinamismo no meu processo. A primeira coisa, para a gente iniciar o trabalho de acerto, a melhor maneira é gerando um padrão Feltec. Quando a gente fala de produtos Feltec, é lógico, né? Então, e aí é uma coisa que eu costumo comentar muito nos treinamentos, a base da minha casa é o projeto que envolve toda a construção mecânica, que a gente já falou, e toda a parte de instalação, que a gente já falou. Então, quando eu tenho a base da minha casa pronta, 60% do meu trabalho está pronto. Se a base da minha casa estiver torta, as paredes vão ser tortas. Se a base da minha casa estiver reta, a parede da minha casa vai ser reta. Só que, infelizmente, vou usar a analogia da construção mesmo, as pessoas gostam de construir a casa na performance pelo telhado. Eles querem o último. Eles não se preocupam com a base, não se preocupam com o conjunto de coisas, né? E aí, para a gente levantar as paredes da nossa casa, o que a gente tem que pensar? Gerar um padrão. E eu tenho que ter um procedimento de acerto de algumas fases que pode ser feita dentro da própria oficina, antes mesmo de ir para o dinamômetro. Muita gente vai lá e quer gerar o padrão no dinamômetro. A gente faz isso em treinamento porque a gente começa do zero, mas isso aí já pode ter sido feito. Ou seja, eu ligo o meu carro, depois que eu liguei o carro, a primeira coisa que eu vou acertar é a marcha lenta. Antes mesmo de calibrar a ignição, eu tenho que ter uma marcha lenta razoável para o carro se manter estável e ter uma condição de funcionamento onde ele não vá prejudicar o motor no primeiro funcionamento, porque eu posso ter um motor já usado, mas eu posso ter um motor novo que está em processo de sentamento de anel de segmento, está em primeiras movimentações do motor e eu estou... o professor Eduardo vai falar depois acho que sobre óleo, né? Então, um dos maiores problemas que acontecem com o óleo lubrificante é o processo de oxidação. Quando a gente tem um combustível oxigenado, a presença da molécula de oxigênio dentro do óleo lubrificante, ela vai degradar ele. Por mais que a gente, na coloração, a gente ache que ele está bom, ele está degradado, né? Mas isso eu vou deixar o professor Polatti falar, que ele tem muito mais conhecimento que eu. Quem sou eu para... eu já dei aula sobre isso, mas eu sou muito amador perto do conhecimento que o professor tem, né? Mas então a gente tem que ter alguns cuidados. Então, e outros cuidados são o seguinte: eu gerei o meu padrão, vou dar a primeira partida. Eu configurei todas as saídas para ligar o eletroventilador, ligar a bomba, coisas básicas, né?
todas as entradas e saídas estão configuradas devidamente, eu estou fazendo uma boa leitura do meu sensor de temperatura da água para poder fazer a calibração de um aquecimento. Então, isso tudo eu posso fazer na oficina. Ou seja, eu termino a instalação, eu gero a primeira partida no motor. Sensor de rotação, eu ia perguntar. Porque quando você estava falando de olhar todos os sensores, sensor de Perfeito. rotação, eu acho que eu já presenciei muitas vezes essa dificuldade na primeira partida. Quando a pessoa instala e esquece, ou deixa muito longe a roda fônica, enfim, tem alguns probleminhas que eu percebo, assim, é bem sensível. Eu vejo assim, o setup básico de um sensor de rotação, ele é muito simples, tá, Marcão? E é muito fácil de testar. Para mim não danificar nada, eu posso testar a configuração dele, eu tiro as velas do motor e dou partida sem a vela do motor, desligo os injetores e testo lá se está pegando o sinal de rotação. Então eu faço todo, na linha Power FT, eu posso inclusive testar o sincronismo do sensor de rotação e do sensor de fase. Então, isso torna muito fácil, eu consigo olhar na tela. E daí eu tenho que usar todo o recurso que a ECO me produz em termos de diagnóstico. Então, assim, antes de sair sofrendo, né? Tipo, eu já testei o sensor de rotação, já testei o sensor de fase. Durante uma partida eu posso, inclusive, criar as primeiras programações. Eu já verifiquei que o sensor de temperatura da água está funcionando, o sensor de temperatura da água, por exemplo, tá bom, mas o do ar não está conectado. Eu vou lá, vejo, acho o problema, eu vejo o sensor de pressão de óleo, porque uma primeira partida eu posso fazer um que a gente chama de prelude, se for uma primeira partida, né? Eu dou uma partida sem funcionar o motor até subir a pressão de óleo, e aí depois eu vou dar uma partida. Então você tem várias preocupações. E aí uma primeira preocupação é acertar a marcha lenta, calibrar a ignição. Para começar o meu acerto, depois eu volto a acertar a marcha lenta. E aí, o carro parado ainda, eu vou começar a fazer alguns acertos do meu carro para que ele consiga chegar, talvez até rodando no dinamômetro. Eu posso fazer isso. Então, o dinamômetro ele é uma fase onde eu vou buscar alvos e vou buscar condições. E aí eu costumo exemplificar, e eu falo isso muito no treinamento, tanto eu quanto o professor Silvano, que a gente ministra o treinamento nível 1. Então a gente tem a mesma, o mesmo maneira. Ó, nós estamos sendo assistidos pelo Cristiano Venditti, Christian Venditti, meu xará, lá da Argentina. Esse cara faz uns Mitsubishi Evo simplesmente animal. De vez em quando ele me manda os vídeos dos carros, eu fico babando. É um carro mais animal que o outro, e agora ele está fazendo um Subaru. Acabei de Felipe, conversar com ele hoje à tarde. É legal. legal, legal. Então, só para a gente voltar para o nosso, a questão do dinamômetro, existem a preocupação de meu motor estar funcionando bem, ligar o eletroventilador na temperatura certa, o meu motor tem marcha lenta, talvez o carro eu consegui trocar primeira, segunda e terceiro, o carro rodar na condição de baixa carga. Eu tenho um pré-mapa, um mapa básico, uma condição básica que vai me dar um pontapé inicial. No treinamento eu ensino uma outra coisa interessante, no treinamento nível 3, tá? Eu ensino o pessoal a calcular o tempo de injeção que eu posso estimar para a fase aspirada, se eu tenho o alvo de potência do meu motor, e o tempo de injeção para a fase turbo. E aí eu interpolo os dados e eu já tenho um norte. Inclusive eu mostro isso no meu carro, para vocês terem uma ideia, o quanto deu 10% de diferença o cálculo. Então não é 100%, mas é uma estimativa muito próxima. E, o meu carro roda na fase aspirado em zero de vácuo, ele tem 7,7 milissegundos. E o meu cálculo deu 7 milissegundos. Então é muito próximo à realidade, né? Então uma das coisas que a gente tem que entender é que existem vários métodos para que a gente consiga chegar no dinamômetro e encurtar o tempo de teste. Por quê? Porque isso tem um custo para o cliente, tem um custo hora para o preparador também, porque é a hora dele que está se deslocando, indo, e ele tem que ser rápido e assertivo. Aí eu costumo dizer o seguinte, quando a gente vai para o dinamômetro, a gente divide o motor, tá, em algumas fases. Eu já acertei a partida, eu já acertei a marcha lenta, eu já acertei algumas condições de funcionamento de um mapa básico, mas o que eu vou acertar no dinamômetro? Primeiro, o mapa principal e a correção para RPM. Isso só no dinamômetro. Tá? E eu sempre recomendo, eu vi que tu sempre busca essa pergunta, 2D ou 3D?
Só use 3D se você está confortável com essa função. Não use 3D para mostrar para os outros uma foto bonita. A gente consegue 80% do trabalho com o mapa 2D e os outros 20% a gente vai refinar. A gente pode buscar detalhes. Realmente, traz benefícios o mapa 3D? Traz, sem dúvida. Mas nem todo mundo tem o discernimento ou a habilidade naquele momento para utilizar. Então as pessoas me perguntam, Christian, ó, o Fábio Caridi, esse cara também faz uns carros Argentina. muito legais na Argentina, fantástico. Ele tem um Fiat 600 que é perfeito. Buenas noches, amigo. Então, uma das coisas que eu percebo que o pessoal acaba pecando é não estabelecer essa sequência lógica de acerto, né? Então, e eu só vou conseguir acertar a minha injeção rápida depois que o meu mapa principal está pronto. Eu só consigo acertar a correção por RPM depois que o meu mapa principal está pronto. Então eu tenho que estabelecer algumas rotinas de funcionamento. E por último, eu vou fazer a fase turbo. Uma outra dica que eu passo para muita gente aí, que eu acho que é bem interessante, eu tenho o hábito, tá? Não quer dizer que seja impossível de fazer o carro pressurizado, mas eu tenho o hábito, tu já acompanhou um treinamento comigo no nível 1 lá naquele Opala, né? A gente removeu a pressurização e a gente colocou um redutor na boca da turbina. Por que a gente colocou aquele redutor na boca da turbina? Para diminuir a vazão e, consequentemente, gerar uma restrição e evitar que a turbina entre em overspeed. Então a gente coloca na boca da turbina um restritor e aí a gente pode testar a fase aspirada do motor, isola a fase aspirada, inclusive eu posso testar toda a parte aspirada do motor, combustível e ignição. E essa é outra dica que eu dou para vocês. Construam um mapa base ou um mapa padrão com um avanço de ignição que vocês considerem extremamente seguros. Para que vocês iniciem o processo acertando o combustível. Primeiro a gente acerta combustível, depois que o combustível está seguro, eu vou buscar uma faixa de lambda segura e depois a gente vai entrar no acerto de avanço de ignição. Então, pessoal, muita gente se detém, como é que eu acerto o ponto, como é que eu acerto... Mas não se detém como é que acerta a marcha lenta. Não se detém como é que acerta a rápida. Não se detém como faz que o carro consiga... Por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, tá? Quando eu construí o meu carro, na verdade o objetivo principal era um carro de track day, então era 80% track day e 20% um carro de rua. Então o objetivo era um carro de track day. Tanto é que eu usava outros comandos, eu utilizava só um abafador. E quando eu tirei o carro da rua, tirei o carro da pista e voltou para a rua, eu fiz algumas modificações. Eu troquei os comandos, eu coloquei um abafador a mais. Na época ele ganhou uma injeção da linha Power FT. E aí eu moro num condomínio onde a velocidade máxima é 20 km por hora. E tem muita criança, a gente tem que respeitar, né? Então, o que acontece? Em primeira marcha, o meu carro, quando tinha um abafador, só fazia muito barulho. Então, eu tinha que colocar segunda marcha. E aí, rodar em segunda marcha a 20 km por hora era uma coisa completamente atípica. Eu nunca tinha passado por aquilo, porque eu não precisava rodar no... E eu tive que acertar aquela fase. Então, eu tive que tirar a ponta, eu tive que enriquecer a mistura naquela fase, eu tive que acertar, eu tive que buscar uma nova condução. É a diferença daquele cliente que passa uma lombada e retoma em terceira, ou passa a lombada e coloca a segunda para sair. Existem jeitos de dirigir diferente. E aí eu vou dar uma outra dica para vocês. Personalizem o carro para o cliente de vocês. O acerto não é teu, o acerto é do cliente. O acerto é para o cliente rodar. E é muito importante a gente fazer um log, né, uma leitura, eu gravo dados de como o cliente está andando e aí eu vou tentar acertar a parte final. E isso vai ser pós-dinamômetro. Então, eu acho que tem um antes, um durante e um depois. E essa é a preocupação que a gente tem que entender, olhando um pouquinho de fora, tá? Não estou preocupando lá só com o ponto, com o lambda que tem que usar. O pessoal está muito preocupado com um detalhe e isso, às vezes, não é tão importante quanto olhar de fora, uma visão um pouco mais macro do qual é o procedimento de acerto em dinamômetro. O Daniel perguntou de quantos milímetros seria que era a passagem para o redutor da turbina que ele for utilizar no caso. Eu uso uma polegada, 25 milímetros. Acho que um aluno seu respondeu, o Clodoaldo respondeu, o redutor com a polegada de furo do diâmetro interno.
Uma coisa que foi bem fácil para vocês terem uma ideia é aqueles redutores de gás natural que o pessoal faz de Tecnil. Aquilo ali funciona muito bem. Então, tu faz um sistema igual aquele com um furo de 1 polegada. Não pode ser mais fechado que isso só se eu tiver uma turbina muito pequena. Nós estamos falando de turbinas em tamanhos médios, tá? Vamos imaginar que eu tenho um turbo muito pequeno, é lógico, eu vou ter que utilizar um furo menor, mas a ideia é gerar uma pequena restrição para evitar que a turbina atinja uma rotação muito elevada e possa entrar numa condição de overspeed e quebrar a turbina, carcassear ou entrar em contato da carcaça fria ou quente com o rotor, né, e o eixo. Acho que tem uma pergunta aqui do Ariel Ribeiro, que não é da Ariel, é o Ariel, que eu já errei uma vez. Como que ele determina uma área segura, uma zona segura para lambda e avanço de ignição? E o que seria plausível? É bem difícil responder porque cada caso é um caso, cada motor é um motor. Isso é uma coisa bem importante, tá? Porque a questão de avanço, né? A pessoa fala, qual é o ponto? Sim, Eu sim, posso sim. dizer o ponto que eu uso no meu motor, mas existem. Na apostila do treinamento eu mostro 8 fatores diferentes, né? Então muda a temperatura do ar, já mudou, o grau térmico da vela mudou a taxa mudou, se o meu motor tem diferença de turbulência, se ele tem mais ou menos swell, então se ele tem mais squish, depende muito, tem muitas variáveis. Mas vamos responder a pergunta dele de uma maneira bem fácil. Se você gerar o padrão da maneira correta, do jeito que a gente indica no treinamento, com toda a etapa, o passo a passo que a gente indica no treinamento, inclusive tem vídeos que a gente já publicou aí em rede social, em YouTube, mostrando como é que é o procedimento correto de gerar o padrão. Se tu conhece o teu projeto, gerou o padrão do jeito correto, vai estar seguro. Então o padrão é seguro. Então tu não precisa te preocupar com o avanço de ignição em termos... Aí o lambda seguro. O lambda seguro, tá, pessoal? Eu vou dar números para vocês podem anotar, porque não é um número mágico, aquela coisa. Vou dar números para vocês que, se eu tenho um carro a gasolina, eu posso rodar em baixa carga. O que é baixa carga? Até 0,4 de vácuo, eu posso rodar com lambda 1 que não vai estragar, certo? Aí eu vou ter uma transiente para o lambda de máxima potência. O lambda de máxima potência de gasolina no Brasil é um pouquinho mais rico do que gasolina em outros lugares, por causa da presença do etanol. Então, o lambda seguro, de plena carga aqui, tendendo para o rico e seguro, que é o que ele gera mais potência. Normalmente ali entre 87 e 88 é o lambda que gera mais HP, e esse é extremamente seguro nessa condição, tá? Mesmo testando o avanço. Com 87 não vai acontecer nada. Se tu pegar, por exemplo, gasolina que não tem adição de álcool, vai ser 90, tá? E aí vamos imaginar o seguinte, eu tenho um carro turbo a gasolina, tá? Um carro turbo a gasolina eu vou utilizar... depende muito da temperatura, porque qual é o grande problema da gasolina? Ela gera muita temperatura. Muita temperatura dentro ou fora do motor, porque se eu tenho muito ponto, a temperatura está dentro. Se eu tenho pouco ponto, a temperatura está fora. Eu estou jogando ela pela válvula de escape. E eu vou gerar um dano em algum lugar. Então, uma das maneiras de se controlar a temperatura da combustão é usando mistura rica. Então, ao contrário de algumas pessoas que defendem usar o lambda tendendo mais pobre para buscar a máxima potência, eu sou o contrário. No motor turbo eu prefiro usar um pouquinho mais de pressão e andar o lambda seguro. Pelo menos é assim que todos os tuners que eu conheço que trabalham com motor de performance fazem, tá? É muito delicado e perigoso, porque qualquer coisa... Nós estamos falando num mundo amador, não é um mundo profissional ideal. No mundo profissional ideal de montadora se usa mais pobre. Mas nós não vivemos no mundo ideal de montadora. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Tá? A gente não anda com carros com um nível de segurança tão elevado quanto usa um carro padrão montadora, digamos assim, motor esporte. Um carro feito pela montadora ou que anda lá na pista, feito por uma equipe formato montadora, digamos assim. Então, como nós somos um processo... E aí eu gosto muito daquele vídeo que eu mostro no treinamento nível 1, que eu já falei do nome dele, que é o Steve Dinan. Aquele cara é fantástico. Ele fala um negócio assim, nós somos robistas. Ou um robista que trabalha, sei lá, estuda 1 ano, 2 anos, acha que entende tudo de avanço de ignição, né, não sabe nada. Perto de um cara que calibra o motor há 20 anos. Então, assim, eu não calibro o motor há 20 anos. Eu me considero um robista
perto de um profissional de calibração de motor, daqueles caras que trabalham mesmo com isso há muitos anos. Então, a gente tem que entender quais são as limitações. E, na minha opinião, é muito mais seguro trabalhar com lambdas de extrema potência, né, ou de máxima potência, né. Inclusive tem um material dentro de todos os sensores de banda larga, sensores não, desculpa, todos os sistemas de condicionamento de banda larga, tanto a wideband meter, a Nano, a Slim ou o Datalogger, eles têm lá uma tabelinha do lambda máximo e mínimo para ser usado para cada combustível em cada condição. Usa aquele lambda, não vai estragar o motor com aqueles lambdas, tá? Desde que tu tenha garantia que teu projeto está correto, que tu tem uma boa distribuição de mistura, teu injetor está na posição correta, teu injetor está dando o spray no lugar correto, a tua pressão de combustível está ok, porque não adianta condenar o mapa padrão se o teu problema está no teu projeto, se a base da casa está ruim, que é isso que eu falo muito, tá? Sim. Então, em relação a ponto, o mapa padrão também é muito seguro. Então, eu acho que assim, te preocupa com o combustível, porque ele vai sair um mapa, ou te procura em trazer um mapa rico, e tem como calcular esse mapa tendendo para ser mais rico, e aí tu pode iniciar com um mapa rico, e aí tu vai tirando combustível. Se tu tiver um sistema PowerFT, é muito mais fácil, porque a malha fechada faz isso por ti, e ela te ensina como, inclusive, que tu vai fazer e onde que tu vai tirar, né? Perguntaram em qual em qual dos cursos da FT Education você explica os fatores para calcular os milissegundos antes de fazer o mapa. Em qual dos cursos da FT? Por enquanto, só no nível 3, tá? Porque o que acontece é muito conteúdo no nível 1 e acaba deixando o pessoal um pouco... Eu não gosto de sobrecarregar o conhecimento, é que nem subir uma escada, tu tem que subir um degrau de cada vez. Quando a gente exagera ou leva muitas informações, acaba gerando uma certa confusão. Então eu prefiro as pessoas amadurecer, mas como eu já te falei, Marcão, eu estou preparando um treinamento de acerto. E nesse treinamento tu contempla isso, tá? Que vai ser um treinamento online, é um treinamento que ele está ficando até... Hoje eu tenho um grande amigo, ele é mestre em motores e ele dá aula no Senai Automotivo, e ele estava assistindo o treinamento hoje, porque eu disponibilizei para algumas pessoas em especial, e ele estava assistindo o treinamento e ele ficou impressionado a que ponto que a gente consegue chegar num EAD, assim, como o nível de interação, que tipo de trabalho, que tipo de explicação. E eu fiquei muito satisfeito porque ele é um amigo de muitos anos, eu dei aula na mesma escola que ele, a gente dividia aí algumas turmas muitas vezes, e eu sempre tive um respeito muito especial por ele. Ele seguiu uma carreira bem mais acadêmica, ele foi fazer mestrado, e eu acabei, eu fui estudar o que eu gostava, né? Então esse é o problema de às vezes fazer uma pós-graduação, muitas vezes não tem o que tu realmente gostaria de estudar, e eu fui estudar as coisas que eu gosto. E eu fiquei muito satisfeito com o feedback dele, que ele está gostando do formato na qual a gente está passando essa informação. Olha então, aí, o meu amigo Rodrigo Meirelles, da AMR Motorsport. Esse cara é um professor. Além de ser um grande amigo, a gente troca... Quando eu ligo para ele, ou ele liga para mim, no mínimo é 1 hora conversando, porque é um cara que ele testa muita coisa, e é muito legal dividir conhecimento com ele, porque, cara, ele realmente faz a diferença. Vou conversar com esse cara aí. Só para lembrar para a galera, onde está a tabela para baixar? No manual dos leitores de sonda? Isso, na wideband Nano, manual da wideband Nano, wideband Slim ou do wideband Datalogger. Tá? Ó, o Paraná entrou, Paraná Motors. Esse aí também é um cara que faz umas motos muito legal. Putz, agora que eu estou percebendo, eu nunca olho muito mas é um monte de pessoas aí, os comentários, pessoal legal. Eu fico feliz aí de poder dividir um pouco de conhecimento com esse povo tão bacana. Tem bastante pergunta. Vamos lá, Marcão, vamos para outra pergunta. Vamos lá. Ponto de sonda. Obrigado, chefe. Qual o ponto de sonda de máxima potência submetido no dinamômetro geralmente é o mais rápido em pista? Ou ele quer saber se o ponto e a sonda do Dino é a diferença da pista? Foi bom. Primeiro, Daniel, eu quero te agradecer a pergunta, porque tu me lembrou de uma coisa que eu queria falar aqui. Tá? Durante muito tempo, eu tive a possibilidade de acompanhar as categorias de marcas e pilotos, e é nessa que o Rodrigo Meirelles, está se destacando bastante, porque ele é um cara muito dedicado. E eu acompanhava uma equipe aqui no Sul, chamado WCR, tá?
que inclusive quem fazia parte dessa equipe é o Christian Delfino, que hoje faz os treinamentos de suspensão para carros de arrancada e tração dianteira. Tanto o Chris quanto o William eram as duas pessoas, um cuidava da parte de chassi, cronometragem, e outro da parte de motor. Eu tive o prazer de acompanhar essa equipe em alguns eventos, assim, tipo de teste. Porque o que acontecia? Às vezes as pessoas tinham as perguntas e eu não tinha a resposta. E uma melhor maneira de ter a resposta é tu experienciar. Mas para isso tu tem que ter pessoas de confiança para fazer isso. E aí eu fui pro dinamômetro, eu não me esqueço, a gente chegou no dinamômetro, era 8 horas da manhã e foram 6 horas de dinamômetro rodando em cima do dinamômetro, em cima do motor. Eles levaram tudo que é escrito testar. A gente passou vários coletores de admissão, a gente passou vários coletores de escape, nós testamos todos os enquadramentos de comando. Na época era injeção FT400, a gente testava injetor com vazão individual por cilindro, hoje eu posso falar. Então a gente achava a faixa melhor onde ficava, porque tinha diferença no coletor de admissão original. A gente procurou o coletor de admissão e o escape que era mais equalizado, o cabeçote mais equalizado, e depois a gente buscou acertar o que estava faltando na fase do motor, porque uma coisa muito interessante, tá? A gente acha que uma vez que eu controlo a vazão só não. Muitas vezes, se eu colocar um injetor maior, ele supre a 3.000, mas a 4.000 ele está diferente, porque o motor se comporta de um jeito diferente. Tem fenômenos diferentes que acontecem a 4.000, a 5.000, a 6.000. Então, se a gente olhar um gráfico de correção de combustível individual por cilindro, ele intercala. Às vezes um cilindro está por cima, outro está por baixo, não é parelho, não é simplesmente colocar um injetor com maior vazão. Então, o que a gente fez? A gente escolheu a faixa que o motor operava, que era de 5 a 7, e a gente escolheu ali, é ali que a gente tem que acertar o motor para que ele opere o mais parecido possível para gerar maior potência. Bom, nós entramos com 126 cavalos de roda, saindo com 132. Nós testamos de tudo, desde gap de vela, foram 6 horas, eu tinha um cronograma com tudo que era para testar. E foi fantástico, porque as pessoas que estavam junto comigo me responderam de uma forma que não teve... Eu nunca vi nada parecido, assim, porque do tamanho da dedicação e a organização daquele time. E hoje, como eles não estão, nenhum dos dois mais está fazendo carro de marcas, eu posso falar. Então, antes a gente não podia falar porque é um negócio que é uma informação que é deles, né? Hoje eu tenho a autorização de qualquer um dos dois para falar sobre isso. E aí foi interessante que a gente foi para o dinamômetro, tiramos aquela potência que foi fantástico, a gente foi para a pista e o carro tomava na reta 4 km por hora da concorrência. 4. Ele contornava 1 km, ele contornava a 9 no Tarumã, quase 2 km por hora mais lento, e passava 4 km por hora mais lento, 4 a 5 km, às vezes chegava a 6 km por hora mais lento no lugar da nossa referência em relação ao concorrente, que também é um cara extremamente competente, um dos preparadores mais competentes a nível Brasil, na minha opinião, tá? Que é o Egon Hessel, que é um cara, esse cara já foi campeão brasileiro, o cara é um puta de um piloto, e é ele que preparava esse carro. E aí o que a gente fez? Cara, alguma coisa está errada, porque nós tínhamos referência já que o carro já contornava melhor aquela curva. Resumindo, voltamos para o box e a gente começou a mudar algumas coisas. E algumas coisas eu bati o pé e disse, cara, olha só, eu preciso testar 2 coisas. Na verdade, 3. Nós vamos testar. Primeiro, nós vamos fechar os gaps de vela. Porque no dinamômetro veio potência. Ele estava com 0,8, eu fechei para 0,6, que é o que eu sempre usei. Eu fechei com 0,6 porque o que acontece? Existem algumas ignições que às vezes não ocorrem, e aí isso gera perda de potência, a gente não percebe isso. No dinamômetro é um pico, mas não é um motor ficar ardendo lá, né, todo aquele tempo naquela condição. E uma outra coisa muito importante, a eficiência volumétrica do motor muda no dinamômetro de chassi em relação à pista, porque o efeito aerodinâmico sobre o cofre gera um preenchimento do cofre de ar com uma outra densidade que não é aquela do dinamômetro no momento. Eu testei mistura mais rica. Ele estava andando com lambda 85, eu baixei para 8.3, 8.2. E a gente fez um teste também de ponto. O motor, ele no dinamômetro, chegava em 29 graus, o motor começava a estabilizar. Com 31, ele começava a perder. Então a gente deixou com 29. Fui para a pista, voltei para os 30 graus, 30,5, às vezes 31 em alguns pontos de RPM que a gente tinha. E aí como é que a gente começou a testar? Por velocidade. Então a gente testou uma coisa de cada vez, tá? Primeiro a gente testou
gap de vela, melhorou um pouquinho, testamos o lambda e testamos o ponto. Resumindo, no final do nosso teste, sem mudar mais nada, o carro passava 6 km por hora mais rápido que a referência anterior, ou seja, 2 km mais rápido que a concorrência, e contornava 1 km mais rápido que a concorrência na 9. Só que isso, às vezes, a gente precisa experienciar na pista. Tá? E aí, o que eu costumo falar? Na arrancada, a gente consegue ver o carro que tem potência, é aquele carro que ganha velocidade em 200 metros e em 400 metros. É ali que a gente vê potência. Potência a gente vê com a velocidade. Então, às vezes, eu faço um teste em alguma coisa e eu quero saber se o carro melhorou ou piorou, é só ver na parcial 200 se ele ganhou ou perdeu velocidade. Então, a velocidade vai me dizer se eu estou no caminho certo ou errado, porque às vezes a condição que eu vou executar no dinamômetro não é a mesma do que na pista. E outra coisa, não se moe motor no dinamômetro, não vou lá buscar o máximo, né? A não ser quando a gente quer realmente encontrar os limites, né? E isso também é possível, mas eu acho que quando a gente vai aferir ou quer buscar um número, eu acho que o número tem que ser visto na pista com o tempo, né? E às vezes potência não é tudo, tá, pessoal? Às vezes não. Na maioria dos casos, potência não é tudo. Então, às vezes, o controle ou a qualidade da curva de torque. E eu vou trazer um outro exemplo daqui a pouquinho, depois que eu vou trazer um outro exemplo interessante. Vamos lá, Marcão, o que mais? Eu esqueci da minha água. Vai lá, bebe lá. Não, eu esqueci de trazer água. Não tem problema. Vamos lá. Legal, ó. Depois do mapa acertado, qual é o percentual ideal digamos, de permissão para o mapa de malha fechada corrigir? Uma pergunta bem legal. Bom, primeiro, tomem cuidado com as correções, tá? Qualquer tipo de correção que ela estiver ultrapassando 20% é porque alguma coisa está errada no teu mapa principal. Correção de RPM, quando ela é exagerada, ultrapassa 45%, é porque teu mapa principal está errado. Quando tu precisa de uma correção exagerada por temperatura, é porque teu mapa principal está errado. E eu vou dizer que quando a gente acerta a malha fechada é a mesma coisa. O que eu costumo utilizar, tá? Num carro de rua? Eu costumo utilizar mais 30, menos 5 de limite. Aí vamos só esclarecer o porquê o mais 30. Se por algum motivo cai uma pressão de combustível, tiver algum problema, ele vai corrigir, mas não é para andar pendurado. A minha malha fechada, ela fica operando no máximo a 5%. Isso é o que eu costumo deixar, né? A minha malha fechada fica operando máximo 5% do mapa básico. Se precisou usar mais do que 5%, é porque o meu mapa principal está errado. E se ela precisou tirar mais do que 5%, é porque o mapa principal está errado. Por que eu deixo para mais e não deixo para menos o mesmo valor? Para mais não estraga motor, para menos estraga. Então, se eu tiver um escape rachado e ele estiver dando uma mistura ou me mostrando uma entrada, está entrando uma entrada falsa de ar, está mostrando uma mistura pobre, né? E ele vai lá e coloca combustível, não tem problema. Mas por algum motivo a minha sonda tiver algum problema de leitura e ele mostrar a mistura rica e eu tirar e realmente não tiver rica, opa, vai estragar o motor. Então eu costumo usar isso eu costumo orientar assim, os alunos também, né? Mas como eu gosto de dizer, eu não sou o dono da razão, tá? Eu gosto de orientar as pessoas, elas usam da maneira com que elas acham melhor. Mas eu acho que esse é um caminho muito bom. Quando é um carro que eu vejo que não tem grandes problemas, é um projeto muito sólido, aí eu deixo aí com mais 10, mais 15 e sempre com menos 5. Tá? Essa é uma. Quando eu estou acertando no dinamômetro, eu posso abrir um pouco mais 30 e menos 20, porque eu quero acertar algumas faixas motor e a malha fechada faz um trabalho fantástico. Nossa malha fechada ela trabalha com uma lógica completamente diferente das outras injeções e isso traz uma velocidade de resposta e uma confiabilidade muito grande. Até um detalhe bem interessante, quando a gente lançou, eu mesmo não acreditava em todo o potencial que ela tinha até testar as primeiras vezes. Isso aconteceu lá em 2015. Quando eu testei a primeira vez, eu fiquei impressionado com a capacidade da sonda, da malha fechada na linha Power FT. Tá? Da velocidade de correção, né? Além de ser... Até tem um exemplo interessante, tá? Aconteceu... Tem um cara muito conhecido nos Estados Unidos com óxido nitroso, chama-se Chris Patrick. Foi o cara que instalou o óxido nitroso no Goliath, quando ele era nitro, né? Foi a primeira vez que ele andou com o Fueltech
quando o Dead Dave colocou no Goliath o FT, ele andava com óxido nitroso e quem instalou foi o Chris Patrick. O Chris, ele fez um teste em West Palm Beach, num teste fechado lá da NHRA, e eles estavam muito acostumados em estragar o motor para nitro. Ele deu 12 puxadas no mesmo dia, 12 puxadas, inclusive pedalou, fez várias coisas que ele não poderia fazer, que já teria estragado o motor, ou eles estragam a junta, às vezes estragam o pistão, estragam vela. Ele deu 12 puxadas sem ter nenhum tipo de estrago. Ele convocou uma reunião NHRA e em 15 dias a gente teve produto homologado NHRA para nitro. 15 dias. Então foi muito legal assim, esse feedback assim, de confiabilidade de um produto novo, né, que eles não conheciam. Né? Então foi muito legal. Tem uma aqui que eu ia até falar de uma outra injeção, mas no caso ele fala de pontos com mapa negativo e com pressão positiva. Vê se conseguem entender a pergunta. Tive a sensação de para você não fica? Vamos lá. Eu tive uma injeção importada IM com um Evo 9. Olha, tanto ponto negativo assim, só em condições que eu entendo, em condições de largada, né? Existem casos, tá, que trabalham com pontos muito baixos. O Evo, eu particularmente conheço, o Evo 9 é o motor, o mesmo motor, é o 4G63, tá? É um motor que é muito utilizado, aliás, esse motor é fantástico, ele é muito bom. E a gente percebe assim, que existem alguns casos quando acertam a gasolina que os carros usam pontos muito baixos, né, com muita potência. O que é ponto muito baixo? É 7, 8 graus, 10 graus. Né? Quando anda a etanol, esses motores andam com 14, 15 graus. Né? Inclusive o Rodrigo Meirelles fez um Evo 5, esse que está assistindo a live, o meu amigão aí, ele fez um Evo 5 que o carro acho que, não, é 5 não, é um Evo 7. E esse carro é muito forte, muito rápido, esse carro lá do Nordeste, e não usa ponto negativo. Então, depende muito do... Eu já tenho que cuidar, tá? Porque às vezes os caras fazem sacanagem, o que eles fazem? Eu já vi isso acontecer, do cara abrir um log na minha frente com um mapa de 30 graus de ponto no motor turbo com 3 bar de pressão. É só tu posicionar a roda fônica do jeito errado, né? Tu calibra a ignição, tu vai mostrar 30 graus, mas na verdade não tem 30. O motor está recebendo 21, 22 graus, às vezes menos do que isso, 18, 17. Então, assim, tem que cuidar, porque existe uma condição que o motor precisa trabalhar. O número quem diz é o motor. Se ele está pedindo negativo, é um pouco estranho, porque está fora digamos assim, do padrão. Mas se ele pediu e funcionou bem, tem que só dar uma verificada na configuração da ignição. Uma coisa importante de entender, tá? Existem motores que são extremamente eficientes da câmara de combustão e o processo de avanço da frente de chama é muito rápido por combustíveis bons, entre outras. Se pegar, por exemplo, existem muitos motores, vamos pegar o exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo da Porsche. O motor de Porsche já vai trabalhar com 0 de ponto, né? 5 graus de ponto. Né? Se pegar os motores BMW 335 injeção direta, trabalha com 7 graus de ponto. Então, assim, está cada vez mais comum trabalhar com pouco avanço de ignição, e isso é ótimo. Até tem um exemplo bem interessante, eu fui para uma corrida no ECPA em 2014 ou 2015, e eu encontrei um preparador muito renomado, um cara muito bom, ele é bom mesmo, ele é muito competente, ele não trabalha só com carro de arrancada, ele trabalha com um mercado muito grande de rua, ele trabalha com reprogramação de central original, é um cara muito competente. E ele me fez uma pergunta assim, Christian, olha só, eu fui para o dinamômetro e o meu carro tem a mesma potência, tem 780 cavalos nas rodas, é o que eu meço sempre, não força livre tração dianteira. Eu meço sempre a potência dele com a mesma pressão, tinha 780 cavalos. Só que normalmente tinha 780 cavalos com 24 graus de ponto. E agora tem 780 cavalos igual, com a mesma pressão, só que com 20 graus de ponto. Eu estou preocupado. Por que tu está preocupado? Foi porque eu coloco o ponto, o motor perde potência, ele cai para 680, 660 cavalos. Que bom, é sinal que tu conseguiu um cabeçote melhor, eu não sei o que tu fez. Não, foi exatamente isso que eu mudei. Eu mandei para uma pessoa e por acaso o preparador estava na pista, eu conversei com ele
ele mudou, ele tinha muito mais fuel, esse cabeçote eram 8 válvulas, e tinha um formato da câmara de combustão diferente, né, onde a posição da vela ela ficava mais propícia com um bom avanço à frente de chama. Então, muitas vezes as pessoas têm aquela coisa assim, tipo aquele número, né, se agarram naquele número, então cuidado, não se agarrem num número, vê o que o motor precisa. É o motor que diz o avanço que ele precisa, não somos nós. Não é o que todo mundo, não busquem receita de bolo, tá? Isso é o que eu costumo falar. Eu não gosto dessa ideia de que tem que achar um númerozinho mágico. Eu brinco, né? Divide a pressão do pneu, multiplica pelo aro e soma com o peso do carro, dá o ponto que tem. Todo mundo quer um número mágico, né? Uma coisa maluca assim. Isso não existe, pessoal. Então, a melhor maneira de achar o avanço de ignição é no dinamômetro. Existem técnicas, existem ferramentas para isso. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que seria um negócio muito avançado. A gente fala um pouco mais no treinamento, mas são ferramentas muito caras de medir pressão de cilindro. Posso utilizar um knock meter, mas o knock meter já aconteceu a cagada, né? Já detonou, já estragou, já pode ter estragado, né? Às vezes não estragou ainda. Acho interessante se usar as ferramentas, mas hoje o que se trabalha muito com um ponto seguro. Perca menos tempo com o ponto mágico, com o lambda mágico e ganhe mais tempo com aproveitamento da potência colocando ela no chão. Esse eu acho que seria a melhor dica. E isso vale para um carro de rua. Um carro de 300 cavalos na roda é fantástico perto de um carro de 500 que tu não tem nada de controle. Essa é a ideia. Verdade. O Vezete perguntou no motor aspirado com nitro, quando você falou de nitro, ele já mandou a pergunta. O que é mais recomendado, o que o pessoal acaba usando lá fora? O nitro seco ou o nitro molhado? Nitro seco, sem dúvida. Se usa nitro molhado, tem ainda aquela galera old school, né? A galera um pouco mais velha, que tem um pouco de dificuldade que usa com carburador. Sempre que se usa com injeção, o ideal é utilizar com a adição de combustível feita pelo próprio injetor da injeção, né? Isso a gente chama de nitro seco, o dry nitro. O wet, né? Ele que é o molhado, ele tem primeiro, na minha opinião, uma dificuldade porque o combustível, a distribuição dele é complicada porque ele é mais pesado do que o ar, né? E que o óxido nitroso. Então, quem te garante que os mesmos cilindros estão recebendo a mesma quantidade, né? De combustível. E outra questão muito importante que eu percebo é que teu coletor de admissão é uma bomba, né? Porque tem mistura óxido nitroso e combustível. E aí quando dá um backfire, tu vai buscar o coletor de admissão na Lua. Como eu já vi várias vezes nas arrancadas nos Estados Unidos, cara, até no Brasil, já vi o cara quando dá um backfire, ele levanta o coletor de admissão com todos os corpos de borboleta para cima, não sobra nada. Né, o scoop, tudo vai para cima. Então, assim, na minha opinião, essa é a vantagem, tá, de se utilizar o nitro seco. E aí uma coisa assim sobre lambda de carro óxido nitroso, pensa que ele é um carro turbo com aquela potência. A ideia é a mesma. Só que é o seguinte, é um carro turbo com aquela potência a gasolina. Porque gasolina funciona com óxido nitroso. Etanol, metanol, não. Vou deixar o professor Eduardo explicar isso aí por causa do calor latente de vaporização, fica mais fácil. A gente tá fazendo uma live com o Luiz Leão, ele falou isso aí, quando a gente gravou na sexta-feira, ele comentou sobre isso. Porque só para, inclusive no treinamento eu tenho 5 vídeos com o Luiz de Leão falando de várias coisas sobre óxido nitroso e vários detalhes e muitas coisas, porque ele, na minha opinião, sempre quando eu tenho uma dificuldade sobre óxido nitroso, hoje tem 2 brasileiros que são minha referência para óxido nitroso, tá? Um é o Marcelo Pires, que está nos Estados Unidos também, tá? Que é o cara que fazia os carros do Velopark. Ele é mais old school, ele faz o nitro molhado, ele é carburador, tem um puta de um conhecimento de motor e tem que respeitar, ele tem um baita de um conhecimento. E o outro é o Luiz de Leon, que não tem o que falar, né? Ele é o tuner do drag radial. Aliás, ele é o tuner do Pro Nitro mais rápido do mundo, né? Então não tem o que falar. Ele manja demais, ele sabe muito. Tem que tirar o chapéu, o conhecimento que o Luiz alcançou aí nesse período nos Estados Unidos fez muito bem. E a gente ter o contato e a facilidade de poder conversar com ele a toda hora, isso nos estende esse conhecimento. Às vezes a gente não precisa ter, como diz o Kaká, a gente não precisa ter o conhecimento, só precisa ter o telefone de quem tem. Então a gente liga. A gente nunca sabe tudo, né? Sem dúvida.
O Force One Sport Cars, foi aluno seu do nível 3. E ele perguntou que você Perfeito. mostrou o log do carro do Kaká com 4 bar de pressão e tinha um grau, digamos, um grau de ponto um pouco mais para baixo. Ele pediu para você Sim. comentar um pouco mais sobre isso. Inclusive o Kaká fez um vídeo falando do log dele, com tudo aberto, falando de ponto. Tem aprenda com o Kaká lá, ensina Kaká. Sim, sim, sim. Cara, é fantástico. O Tem Kaká lá, abre. só O Kaká assistir é um lá. cara que não. O cara não. O Kaká não esconde nada. Aquele caso ali foi com 4 bares de pressão. A última vez que a gente andou agora, quando ele bateu o próprio recorde, né? Que ele virou o recorde pessoal. Infelizmente, não era mais recorde mundial, porque. Ou felizmente, sei lá, porque também é com o Feltec, a gente tem que. O Cal Brunet é um cara muito competente também. Na verdade, o Cal e o Nicolas, né? Na verdade, quem mexe no carro é o Nicolas, irmão dele, e que anda de FT também. Mas o Kaká, quando baixou o tempo, estava com 5,8 bar de pressão. E nessas condições usa muito pouco avanço de ignição, entre 11 a 13 graus de avanço de ponto, dependendo da condição da temperatura do ar e da condição do motor. Usa bem pouco avanço de ignição e é uma das coisas que faz que não estrague o motor. Tá? Pouco ponto nessa condição é o que segura. Na verdade, o Kaká tem algumas coisas que fazem com que ele tenha lá. A gente nunca mediu a potência do carro dele, mas se estima em torno de 1.500 a 1.800 cavalos, tá? Num 4 cilindros. Para chegar nesse nível de potência, tá? Tem que ter muitos cuidados. Primeiro, ele usa biela de alumínio, que é muito importante. Ele usa assim, a peça mais cara do motor dele é os pinos de pistão, inclusive num treinamento de ferramentas de inspeção para o motor, a gente mostra o motor todo do Kaká na íntegra. Lá, eu fui lá na oficina do Kaká, ele abriu o motor e mostrou os pinos, mostrou o tratamento, ele usa um tratamento especial. E aí o pino é uma das coisas mais complexas e o bloco, né? Então precisa ter uma estrutura para suportar isso. Ele teve que importar as camisas especial da Darton, porque as camisas nacionais não aguentavam. Ele teve uma série de... Foi uma trajetória. E é admirável o trabalho que o Kaká faz de desenvolvimento. É simplesmente fantástico, porque para um cara que é formado em Direito e a paixão dele é arrancada, ele tem um conhecimento fantástico. Então, uma das coisas que faz com que conserve o motor dele em boas condições é o ponto. Só que tomem cuidado, tá? O motor nessa rotação, ele gira 10.000 RPM, nessa rotação, na condição de velocidade que o ar se encontra, mesmo com temperatura relativamente baixa de ar, porque ele usa um ice cooler, mas lá no final a temperatura sobe um pouquinho, porque o sistema fica, não dá mais conta, né? Ele consome aquele gelo que ele tinha. Ele ainda tem que usar pouco avanço de ignição, e usa pouco avanço porque é o que é necessário, não precisa mais do que isso. E uma das coisas muito importantes que a gente tem que entender é que se a gente for viajar lá para dentro do motor, quando o pico da combustão ocorre no momento errado, ele gera um dano irreversível ao motor, ele quebra as coisas. Quando esse ponto acontece, quando esse pico de pressão, né, acontece num momento relativamente atrasado, é controlável, eu consigo, então eu aumento a pressão de turbo, então é muito mais confiável e durável o motor trabalhar com ponto retardado do que trabalhar com um ponto muito adiantado. Então, brincar com ponto brincar com ponto, mistura pobre é cuidado. Você respondeu até a pergunta do Ranier. Vale mais Não, 10 bar com 10 graus ou 3 bar com 30 graus? Grande Ranier. Ranier de Santa Catarina, já fez vários treinamentos comigo. Ele está fazendo lá um carro de lista, ele é o responsável pela lista 047, está fazendo um trabalho bem legal com o pessoal lá. Ele sabe a resposta, né? Mas é lógico que a gente vai usar menos ponto com mais pressão. Tipo, toda a pressão que a gente conseguir, E aí esse é o conceito do compound, né? Que o pessoal está usando. A gente tem aí números, já viu em logs, trabalhando com mais de 8 bar de pressão de turbo. Então, olha quem mandou pergunta, hein? Professor Eduardo Polatti. As propriedades que legal! Um prazer, professor. Eu não consegui assistir a sua live, porque aconteceu um problema à noite, mas eu assisti ela depois, e eu tenho uma admiração pela sua oratória, pelo seu trabalho, fantástico mesmo. Como é bom a gente ter pessoas como o senhor aí compartilhando conhecimento com a gente. Ele fez uma pergunta. As propriedades de combustíveis não mudam. O que mudam no motor são as condições que a combustão acontece, certo? Ele meio que fez uma pergunta. Vamos lá, vamos olhar aqui.
O que acontece é que, exatamente, como muda a condição, que é o caso do carro do Kaká, a condição na qual está acontecendo, o motor mudou a condição, né? O motor mudou uma série de parâmetros que vão necessitar esse avanço de ignição diferente. Sem dúvida, concordo. Uma das últimas que eu tinha separado aqui foi o Jonão Customs. Ele mandou, era a seguinte, ele perguntou se você usar um sistema de ignição mais forte, como o FT Spark ou algum módulo indutivo, se muda a velocidade da frente de chama, se melhorar a ignição, muda a velocidade da frente de chama. Bom, uma das coisas é a seguinte, tá? Primeiro, por que usar um sistema de ignição mais forte, né? E o que é mais forte, primeiro? Vamos dar um pouquinho de número para o pessoal poder entender. E a gente pode falar em energia direto, que eu acho que seria a linguagem mais adequada para um sistema de ignição. A quantidade de energia produzida por um sistema de ignição, tipo um carro original, tá? Vai dar mais ou menos 80 milijoules. Vamos pegar agora um sistema de ignição bom, que é bem eficaz na maioria das aplicações, uma Spark Pro. Tá? A Spark Pro, com a melhor combinação dela seria uma bobina de ponto TIJET, daria mais ou menos 125 milijoules. 115 mais ou menos com uma bobina de mareia. Tá? Essa seria mais ou menos a combinação. Se a gente pega, por exemplo, uma bobina indutiva, que é a melhor combinação que existe, que chama-se Smart Coil, dá 175 milijoules. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, uma MW, que é uma ignição de alta potência da Austrália, é 250 milijoules e ela tem um tempo para 500 milijoules. Se a gente pegar a FT Spark, é 400 milijoules e ela passa para 600 milijoules. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, um magneto, ele dá 1000 milijoules. Tá? Só que tem um detalhe muito importante. Então, estamos olhando para a energia. Mas o que faz com que pelo menos o que eu já estudei sobre combustão, eu acho esse assunto fantástico, o professor Eduardo, de repente, pode, inclusive, me ajudar, é que o mais importante é queimar a primeira parcela de 1% da massa de mistura admitida. Né? Então, na verdade, primeiro eu tenho um arco elétrico dentro da câmara. Eu só tenho o início da combustão quando eu conseguir queimar 1% daquela parcela de mistura ar combustível queimada. E para isso acontecer de forma mais rápida, se eu tiver maior calor no meu arco, isso acontece inicialmente mais com uma velocidade maior. E o que vai me produzir isso? A corrente elétrica. Então a gente pega, por exemplo, a corrente lá de uma entrega no primário da bobina de uma Spark Pro é 12 amperes. Se a gente pegar, por exemplo, de um Promag, é um 44 amperes. Se pegar, por exemplo, a gente citou agora MW, 88 amperes. A FT Spark é 125 amperes. É muita corrente. E isso faz com que eu consiga produzir muito calor inicialmente para iniciar a frente de chama. Então, o que acontece? Quando eu tenho combustíveis que são muito dielétricos, e aí acontece o seguinte, uma coisa o pessoal cria um pouco de confusão. Quando a minha mistura está muito rica e muito fria, ela é dielétrica. Então, às vezes o pessoal, como o professor Eduardo já falou, eu já vi em alguns vídeos dele, o pessoal confunde que o nitrometano queima lento. Não é que ele queima lento, é que ele está tão rico lá dentro que ele demora para propagar a frente de chama. Mas se ele estiver na condição ideal, ele é um explosivo. E ele pode queimar, pode chegar a uma velocidade de propagação da frente de chama de 6.400 metros por segundo. Inclusive tem um artigo fantástico, inclusive eu dividi ele com o Kaká esses dias, de um cara chamado Jane Adams, que ele é o especialista de nitrometano nos Estados Unidos. O cara é o bambambam lá. Eu já li, acho que o artigo umas 2 ou 3 vezes, mas é muito legal, recomendo para quem tem vontade de entender um pouquinho mais sobre o assunto. Mas respondendo à pergunta, sim, quando a gente tem a necessidade, de alguma forma, qual é a melhor maneira de ter segurança no motor? Usar mistura mais rica. Eu uso mistura mais rica para proteger, para diminuir a temperatura, e muitas vezes eu tenho um motor lá que não circula água no bloco, que eu tenho um cabeçote bloco billet, e eu tenho que controlar a temperatura da combustão. Tá terminando. 20 segundos. Tempo. 20 segundos. 190 então, por 182. Se usa aí para proteger o motor e realmente precisa usar um sistema de ignição mais forte nesses casos extremos.
Quem quiser assistir a live, ou quem perdeu o começo dela, vai pro YouTube da Tremel Motor e pro IGTV da FT Education. Um abraço, Obrigado Cristiano. pela audiência, pessoal. Obrigado a Um você. abraço, tchau. Até mais, galera. Boa noite.